Olá a todos, esse é mais um podcast Ministério Público e Conta Cidadão, podcast que a gente discute as questões da gestão pública, do controle externo, do controle, enfim, a melhoria dos serviços públicos, enfim, tudo que diz respeito à prestação de serviços públicos à sociedade, esse relacionamento do poder público com a sociedade e os órgãos de controle. Hoje temos a honra e o privilégio de receber aqui o Dr. Tiago Laporte, que é auditor fiscal do trabalho, chefe da fiscalização do trabalho aqui no estado de Sergipe, e vamos discutir muitas questões interessantes acerca dessa interface entre a fiscalização do trabalho e a nova lei de licitações e contratos que temos aqui, foi prorrogada digamos assim, a sua obrigatoriedade, mas que ela já pode ser aplicada, e vamos ver exatamente as novidades que a nova lei de licitações e contratos traz em relação a temas específicos da fiscalização do trabalho, mas mais especificamente o que diz respeito as cotas de menores de aprendizes nas empresas e de pessoas com deficiência. Doutor Tiago, muito bom tê-lo aqui, acho que vai ser uma entrevista muito esclarecedora, e eu queria começar a nossa conversa, a gente trabalhando exatamente isso. Muitas pessoas não sabem, mas as empresas elas têm que ter, digamos assim, uma parcela dos seus empregados tem que cumprir determinadas cotas, determinados requisitos. Então, no caso específico dos aprendizes das pessoas com deficiência. Como é que isso funciona na prática? Obrigado pelo convite, doutor João. E para mim é uma honra estar aqui representando a fiscalização do trabalho, falando sobre um tema de tamanha relevância social, que é a contratação de aprendizes e a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, como você falou, exatamente as empresas, não só as empresas, na verdade, os entes de qualquer natureza, quando contratam empregados pela CLT, eles têm que cumprir determinadas cotas. Uma delas é a cota de aprendizagem. Tá? A aprendizagem profissional, ela está prevista tanto no texto constitucional como na CLT. Ela é prevista para adolescentes a partir dos 14 anos de idade e se estende até os 24 anos. Salvo para o aprendiz com deficiência. O aprendiz com deficiência ele não tem limite de idade na contratação. Importante. Então, as empresas elas têm que cumprir uma cota de contratação de aprendizes que vai de 5% a 15% das funções que demandam formação profissional. Certo. Essa variação depende do porte da empresa? Isso, depende do porte da empresa. Ela tem, na verdade, como é feito o cálculo, né, da cota de aprendizagem? A gente vê pelo CBO da empresa, que é o Código Brasileiro. Código Brasileiro de Ocupações, exatamente. Pelo CBO dos empregados da empresa, a gente consegue ver, essa empresa tem 100 empregados com formação profissional. Então, ela pode ter, no mínimo, 5% de aprendizes, então ela tem que ter, no mínimo, 5% de aprendizes, e no máximo 15% de aprendizes. Então, essa variação não depende do porte da empresa, não depende do faturamento, é apenas uma variação para que também na empresa não tenha apenas aprendizes, por exemplo. É verdade. Tem que ter uma correlação entre tem um perfil muito de formação daquele profissional. Isso. E aí ele não está lá para substituir mão de obra, isso, simplesmente. Exatamente. Ele está lá para aprender. Né? Exatamente. Então, entendi. E por isso o limite máximo. E como tem esse limite máximo, exatamente de 15%, o que é que acontece? Se a empresa tiver 5 empregados, por exemplo, ela não tem que contratar aprendiz. Porque ela pode ter, no máximo, 15% de aprendiz, e 15% de 5 não vai dar 1. Então, a partir de 7 empregados, aí sim a empresa já tem que contratar um aprendiz. Certo. Aí tem essa obrigatoriedade e que ela tem uma relevância social muito grande, porque exatamente está formando esses profissionais também para o mercado de trabalho. A empresa tem alguma vantagem, digamos assim, financeira, trabalhista em relação a esses... Vamos lá. O que é que acontece com o aprendiz? Né? Então, como você falou, ela está formando um profissional. E é exatamente isso. Tanto que a aprendizagem ela é composta tanto da parte prática, que ocorre na empresa, como da parte teórica. E a parte teórica, de acordo com a CLT, é preferencialmente no Sistema S, aquelas unidades educacionais do Sistema S.
SENAC, SENAI, SENAT, né, os Serviços Nacionais de Aprendizagem. Não havendo na localidade o sistema S, ou não havendo curso, aí sim a gente parte para entes privados, né? E aí tem entes privados, você pode ter escola técnica também, oferecendo curso de aprendizagem, porque esses entes são as chamadas entidades qualificadoras, vão cuidar da parte teórica, vão cuidar do curso de aprendizagem propriamente dito. E a parte prática é realizada na empresa. Além, é claro, da empresa estar cumprindo sua função social, né, e em tempos de responsabilidade social corporativa, né, Isso é muito etc. importante. Além disso, a empresa, em relação à vantagem financeira, o que é que acontece? O aprendiz ele é garantido salário mínimo hora, né, e aí como ele tem uma carga horária reduzida dentro da empresa, aquilo acaba não onerando muito. E em relação ao fundo de garantia, também tem uma alíquota reduzida. Para todos os empregados, a alíquota é 8%, para o aprendiz é 2%. Então, a alíquota é 4 vezes menor, né? E, no mais, o aprendiz ele tem todos os direitos trabalhistas que qualquer empregado tem, porque o aprendiz, de fato, ele é um empregado, né, registrado na empresa e regido pela consolidação das leis de trabalho. Então, é o famoso jogo de ganha-ganha. A empresa tem essa oportunidade de formar o seu profissional, tem a oportunidade de contribuir socialmente e aquela mão de obra tem uma maior flexibilidade e um custo um pouco menor para o seu dia a dia. E as pessoas com deficiência também têm, a gente vê hoje em dia, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, aí a gente percebe, às vezes, empacotadores, pessoas com deficiência, e em outras funções também no dia a dia que aí foi bom que aí já aprendi, não são só as empresas, são todos aqueles que têm empregados, esse é o universo. Mas como é que funciona a cota para as pessoas com deficiência? Vamos lá. A cota das pessoas com deficiência ela está prevista na Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência Social. Ela tem uma lógica um pouquinho diferente da Lei da Aprendizagem, porque a cota da aprendizagem é por estabelecimento. Então, é por filial, né? Para cada CNPJ completo ali, né? Então, eu tenho uma filial, ou seja, o CNPJ completo, eu tenho que ter, cumprir a cota de aprendizes naquele estabelecimento, naquela filial. Quando eu falo da cota de pessoas com deficiência, e não é só de pessoas com deficiência, também é para atender os reabilitados da Previdência Social, né? Que são aqueles que ficaram incapacitados, né, por algum momento e foram reabilitados pela Previdência Social para o trabalho. Então, quando eu estou falando da cota de pessoas com deficiência de reabilitados, a cota não é por estabelecimento, é por empresa. Significa dizer que é pela matriz. Então, você pega o total de empregados do CNPJ raiz, né, consideradas as filiais, e aquela cota vai ter que ser cumprida. Essa cota, ela começa a funcionar, né, a partir de 100 empregados com percentual de 2%. Esse percentual vai subindo gradativamente a partir do tamanho da empresa, chegando até a 5% da reserva de cargos da empresa. Muito bem. Aí a pergunta que aí começa, a gente já está com algum tempo de entrevista. E o que é que a cota do aprendiz e a cota da pessoa com deficiência tem relação, digamos assim, tem relação com a nova lei de licitações e contratos? Que a Lei 14.133, ela trouxe uma inovação muito importante, né? Ela avança nessa parte da responsabilidade social e prevê que as empresas contratadas pela administração, elas têm que comprovar, né, tanto na fase de habilitação e ao longo da execução de todo o contrato, que cumpre a cota de aprendizagem e a cota de contratação de pessoas com deficiência. E aí faz esse link exatamente com o trabalho da fiscalização do trabalho, que é fiscalizar se as empresas estão cumprindo essas cotas. A lei de licitações, a gente trabalha aqui com controle, Tribunal de Contas, a gente sempre percebe que o legislador sempre aproveitou, eu acho que faz de modo correto, aproveita a licitação, porque as empresas querem contratar com o poder público é um grande contratante, o legislador aproveita para colocar alguns requisitos a mais, digamos assim, para você poder uma qualificação maior, uma habilitação maior para que a pessoa possa contratar com o poder público. Isso faz todo sentido. Porque se, por exemplo, são questões de responsabilidade social, são questões previstas
na Constituição, ou diretamente ou indiretamente, através dos seus princípios, de que precisamos, digamos assim, o próprio desenvolvimento, o nosso desenvolvimento demanda que tenhamos essa questão da aprendizagem. A própria questão da nossa Constituição Cidadã demanda que a gente dê dignidade e empregabilidade às pessoas com deficiência. Então, nada mais justo do que aqueles que vão contratar com o poder público têm que estar não só em dia com as suas certidões tributárias, pagando seus tributos e tudo, mas tem que estar em dia também com as suas responsabilidades trabalhistas previstas na lei. Então, isso realmente faz todo sentido. E eu acho que é outro ponto, acho que é muito importante, é de que isso tem que estar o tempo todo, né? Então, ao longo da execução do contrato, isso tem que ser visto. Então, acho que é muito, muito importante ter esse alerta, e exatamente o que a gente vai precisar, e eu acho que os órgãos de controle vão ter um papel também muito importante, junto com a fiscalização do trabalho, de cobrar isso ao longo da prestação de serviço. Então, nesse ponto, eu estava até conversando aqui um pouco antes da nossa conversa, por exemplo, hoje em dia já existe, digamos assim, a certidão do cumprimento da cota pessoal com deficiência, não é isso? E como é que eu obtenho essa certidão? Hoje já é possível, né? É uma certidão pública, né? Então, qualquer pessoa que queira saber se determinada empresa cumpre com a cota de contratação de pessoas com deficiência, é só buscar na internet, o Google. Eu sei o site de cor, né? cdcit.mte.gov.br, mas é só botar lá no Google certidão, cota, pessoa com deficiência que vai sair. Basta ter o CNPJ da empresa e você, naquele momento, tem uma certidão para saber se a empresa está cumprindo ou não a cota de pessoas com deficiência. A aprendizagem, ainda nós não temos essa certidão. Mas tem alguma previsão aí? Há uma promessa de que em breve ela esteja disponível e esteja no ar também. Então muito provavelmente, até já que a 14.133, digamos, ela vai coexistir ainda com a Lei 8.666, pelo menos assim, ainda com alguma força até o final do ano, mas provavelmente nos próximos meses já tem alguma novidade nesse sentido, né? Acredito que sim, acredito que até a entrada plena, né, em vigor da lei, acho que a certidão já vai estar funcionando. Mas justamente, mas ele também vinha conversando, a fiscalização aqui do trabalho está fazendo esse trabalho fazendo trabalho de divulgar essa norma, né? Para os poderes públicos não só ficarem atentos, mas para poderem cobrar. Isso é muito importante, né? Que cada município, cada unidade gestora, todo mundo que faça a licitação esteja atento sobre isso. Inclusive, recebemos aqui no Tribunal de Contas um ofício, não foi? Podia explicar um pouco? Esse ofício foi repassado para todos os municípios, exatamente dando esse alerta. Isso. O que acontece é que quando a gente pensa em fiscalização do trabalho, né, a gente já pensa logo na fiscalização em si, em autuação, auto de infração. Só que a fiscalização do trabalho ela também tem um papel muito forte que é preventivo e orientador, né? Então, o interesse da fiscalização é que a legislação do trabalho seja cumprida, né? E a melhor maneira de fazer isso, atuar de maneira preventiva, é através de capacitação, de informação, de divulgação. Então, a gente acredita que a melhor maneira, nesse momento, né, de que essa nova legislação, né, é uma novidade legislativa, né, seja cumprida exatamente através dessa conversa, do diálogo, né, exatamente com parcerias do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, nesse sentido de fazer com que isso seja divulgado para os gestores, né, os gestores municipais, os gestores estaduais, para que de fato a legislação seja cumprida. E caso, né, seja detectado, é claro, que alguma das empresas não está cumprindo o que diz a legislação, claro, aí sim a fiscalização do trabalho vai ser informada e vai desempenhar o que também é seu papel, né? Que é fiscalizar e, caso constatada irregularidade, autuar, né? Então, tá, a mesma coisa a gente diz aqui também do lado de cá em relação à fiscalização do poder público na Lei 14.133. É papel dos órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministérios Públicos, Ministério Público de Contas, fazer com que a lei seja cumprida. Então, é o princípio da legalidade, o famoso princípio da legalidade aqui
na gestão administrativa. Então, é dever do poder público cobrar isso das empresas, não só a questão, a exigência da fase de habilitação, mas como cláusula contratual e na execução do contrato. Então, tem um mandamento legal, tem a questão constitucional de inclusão de mão de obra, inclusão das pessoas com deficiência. Então, vai ser avaliado também na fiscalização do órgão de controle que essa disposição seja cumprida. Então, na análise dos processos licitatórios, do mesmo modo que hoje se verifica a regularidade fiscal, as certidões com os tributos, vai ter que ter essa documentação também, essa documentação comprobatória. E do mesmo modo que o doutor Tiago colocou, o ideal é nós nos comunicarmos para que tudo seja cumprido, sem prejuízo de que, se caso necessário, ninguém quer isso, mas caso necessário, haja a fiscalização devida e, evidentemente, se for necessário, não queremos que seja, uma eventual punição, aplicação de multa, etc. Mas eu acho que eu tenho muito sentimento, assim, especialmente aqui no estado de Sergipe, doutor Tiago, de que a gente tem sempre excelentes oportunidades, que somos 75 municípios geograficamente muito próximos. Então, temos sempre essa possibilidade de conversar e de demonstrar as obrigações e conseguir, pelo próprio convencimento de que a lei está aí, a lei é boa, o cumprimento dela gera um ganho social, então todos ganham se ele for cumprido, não é isso? É isso. Essa lei, como você falou, ela avança nesse lado da responsabilidade social, né? O modelo europeu, digamos assim, de contratação pública, né, já prevê isso, né, que as empresas que contratam com o poder público têm que ter responsabilidade social. E lá está muito mais avançado, já prevê que a empresa que contrata com o poder público tem a responsabilidade social em toda a cadeia dela, então dos seus fornecedores, dos seus parceiros comerciais, né? Já está um passo mais à frente, né? Aqui a gente está começando, né? Mas é um início, e eu prevejo também um início de conversa muito bom entre a fiscalização do trabalho, o Ministério Público de Contas, os tribunais de contas, né? Não só aqui, né? Em todo o Brasil, né? Para que a gente faça com que essa parte da legislação, toda a legislação, mas a parte que interessa também. A gente, né, no caso, é a parte da fiscalização trabalhista, que essa parte seja cumprida. Né? E acho que o último, assim, a gente já está chegando aqui ao final do nosso tempo, mas acho que o último alerta, que a gente vinha conversando também antes, é de que, por exemplo, tivemos essa prorrogação da coexistência entre a 866 e a 8666 e a 14.133, exatamente sob o argumento, muitos municípios, da marcha dos prefeitos, levantaram que não estavam preparados ainda para a 14.133. Então, acho que o alerta das pessoas que trabalham com fiscalização, com órgão de controle, é de que não vamos deixar para conhecer a Lei 14.133 apenas novembro, dezembro, no final do ano, ou em janeiro, quando não será mais possível utilizar 8666. Vamos, por exemplo, conhecer essa exigência, essa nova exigência vinculada ao direito do trabalho. Vamos conhecer essas e outras exigências e vamos começar a aplicar. Eu acho que esse momento de coexistência é exatamente para isso. Para com calma, talvez em licitações mais simples, em contratações diretas. Vamos testando o novo regime jurídico e vamos ver as dificuldades operacionais que surgem no dia a dia, para que depois, quando lá na frente tiver a obrigatoriedade plena, ninguém se atrapalhe quanto a isso. E se o gestor tiver alguma dúvida, tem algum canal que ele possa procurar lá na fiscalização do trabalho? Pode. A Superintendência Regional do Trabalho aqui está de portas abertas, né? É só entrar em contato com a gente, pode ir lá pessoalmente. Eu tenho um e-mail da fiscalização também, é ceint.srtbse@mte.gov.br. Repita, por favor, a pessoa que perdeu Com certeza. Ceint, né? SEINT, Ceint. .srtbse@mte.gov.br. É só entrar em contato que a gente esclarece qualquer dúvida. Doutor Tiago, muitíssimo grato aqui pela entrevista, acho que foi muito esclarecedora. É um ponto que às vezes foge do radar, assim, do normal do poder público, do normal das licitações,
é um ponto que realmente é uma efetiva novidade da 14.133 e que isso depende de todos nós, vamos trabalhar para que isso tenha exatamente o conhecimento de todos e seja aplicado por todos. Então, muito obrigado e abro espaço para suas considerações finais. Muitíssimo grato. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de vir falar sobre duas políticas públicas que são caras à inspeção do trabalho, né? Tanto a política pública da aprendizagem como da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, para mim, é uma honra e um prazer estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Tiago, e vamos encerrando o programa de hoje e insistindo que assistam esse e todos os outros episódios do Ministério Público de Contas Cidadão, está nas plataformas de Spotify, da comunicação do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Sigam-nos nas redes sociais, Ministério Público de Contas de Sergipe, Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e acompanhem os nossos canais no YouTube, que outras entrevistas tão boas como essa certamente virão no futuro. Muito grato a todos. Um grande abraço.